De louvor, vem ler o Novo Testamento comigo. Hoje é o dia 3. E vamos falar aqui sobre Mateus 8, verso 3, sobre o leproso. Éramos o leproso. Vamos falar exatamente sobre isso. A leitura de hoje está em Mateus, capítulos 8, 9 e 10. Seja bem-vindo, Levi, Eliana, Marília, Lúcia, Santos, Vivi, Cosmético, é isso aí. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, quem está chegando aí agora, ó, Bru, Nunes, Cláudia, Cristina, que legal. Pessoal, uma coisa que eu gostaria de fazer aqui com vocês, que eu não tenho feito, é coloca a cidade de onde você está falando, coloca aqui nos comentários de onde você está me assistindo. Seria muito legal a gente poder te conhecer um pouquinho mais também de onde você tem falado, tá bom? Para quem está assistindo aí depois também, deixa nos comentários, seja aqui no Instagram, no YouTube, no Spotify, deixa nos comentários a sua cidade. Gostaria muito de interagir com você e saber de onde você está falando, tá bom? Galera que está ao vivo aí, olha lá, de Medicilândia. Medicilândia, morei 3 anos e meio lá, uma bênção. Mossoró, olha que legal, tem gente do Norte, gente do Nordeste. Vai colocando aí a sua cidade, fica à vontade para colocar a igreja também, ó, Toledo, Paraná. Olha aí, o Sul aqui presente. Que coisa maravilhosa. Como é legal. Lituânia! Olha só o Levi falando da Lituânia. Gente, que coisa bacana, que legal. A Lúcia lá de Divinópolis. Marapanim. Marapanim é que estado, Joel? Só me relembra aqui. Gente, que legal. Muito bom estar com vocês. Macapá, olha aí, ó. Suzane de Macapá. Morei 3 anos e meio em Macapá também. Pastoreei lá. Que legal, que legal. Gente, vamos lá. A gente está aqui numa campanha de leitura do Novo Testamento. A gente começou no dia 13 de outubro, a gente vai até o dia 31. Então, se você está chegando aqui pelo meio, não tem problema, você consegue nos acompanhar. Hoje, nós estamos lendo do capítulo 8 ao 10. E eu vou trazer uma reflexão aqui de 15 minutos no capítulo 8, tá bom? Versículo 3. Só mostrar aqui para você o calendário de leitura bíblica, é esse, ó. Calendário de leitura bíblica anual, tá bom? Mas a gente está lendo aqui já o Novo Testamento. Ó, ele é tipo a tabela periódica. Se você quer conhecer um pouquinho como é que funciona ó, os livros aqui pelas cores, quando você abre, ó. Deixa eu colocar aqui alguma coisa para ajudar nesse reflexo. Ó. Olha aqui, ó. Pentateuco, todo nessa cor em marrom. Depois vem os históricos ali, ó, em verde, tá bom? Aí depois vem os poéticos, ó, aquele rosinha ali. Depois vem os profetas, tá bom? Maiores e menores. Depois nós temos os evangelhos. Olha ali, o amarelinho são os evangelhos. A gente está aqui em Mateus, ó. Amarelinho, Mateus 8, aqui eu estou marcando, tá? Ó, Mateus 8 a 10. Já fiz o meu devocional de hoje. E aí nós vamos fazer uma reflexão aqui hoje com você. Amanhã, ó, de 11 a 13. Então a gente faz as reflexões aqui. Deixa eu voltar aqui. A gente faz essas reflexões de um versículo, né, um trecho. Mas você vai ler em casa, no seu horário, tá bom? No melhor momento para você, os capítulos do dia. Então, quando chegar no dia 31, você vai ter lido o Novo Testamento inteiro e vai ter extraído aqui comigo, de segunda a sexta, de 7h30 a 7h45, vários conceitos, versículos. Você vai se aprofundar em algum trecho da leitura do dia aqui comigo, de segunda a sexta, tá bom? Então, hoje é quarta-feira, o terceiro dia dessa nossa campanha de leitura aqui do Novo Testamento, que eu tenho certeza que vai abençoar a tua vida, tá bom? O Joel falou que é do Pará. Olha só, o Pará é tão... Eu sou paraense, né? Nasci em Paragominas, morei muito tempo em Altamira. O Pará é tão grande que tem cidades ali que eu ainda não conheço. Mas é isso, gente. Vamos lá. Hoje quero trabalhar com vocês Mateus capítulo 8. Vamos lá? Mateus capítulo 8. Vou focar aqui no versículo 3, mas eu quero ler com você aqui os 4 primeiros versículos, tá? Mateus capítulo 8, versículo 1 diz assim: Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele. Grave isso. Se você está aí, seja com a Bíblia digital ou a Bíblia impressa mesmo, marque isso. Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, eu quero te curar. Fique limpo. E no mesmo instante ele ficou limpo da sua lepra. Então Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém. Mas, isso aqui é uma parte muito importante também, mas vá, apresente-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Tá bom? Gente, uma das coisas que a gente precisa observar em Mateus é que o público majoritário, o foco, o propósito de Mateus é escrever para o povo hebreu, escrever para os judeus, né? Ele vai apresentar Jesus
realmente como o Messias, mas ele vai mostrando ali o cumprimento da lei e vai mostrando também alguns desafios que Jesus fez, algumas questões cerimoniais. Mas vamos lá, o que eu gostaria de apresentar para você? Versículo 1 diz, quando Jesus desce do monte, ou seja, terminando ali o sermão da montanha, quando ele está descendo do monte, capítulo 8 inicia assim, um homem leproso chega para Jesus, entendendo que Jesus tinha o poder de curar, ele agora apela para a vontade de Jesus. Senhor, eu sei que se tu quiseres, eu serei limpo. Ou se tu queres, podes purificar-me? E aí Jesus fala, eu quero. E aí Jesus vai lá e cura ele. Então, eu quero trazer aqui duas aplicações desse texto para a gente rapidamente. Primeira aplicação, Jesus tem poder para curar todas as enfermidades. Jesus tem poder para fazer todas as coisas. Ele é Deus. Ele pode todas as coisas. Um dos atributos de Deus é a onipotência. Ele pode todas as coisas. Agora aqui tem algo interessante, no que diz respeito à pergunta, né, ao pedido do leproso e a resposta de Jesus. É a vontade de Deus. Existe algo aí que a gente precisa sempre levar em consideração tudo aquilo que a gente for fazer nas nossas orações. É a vontade de Deus. Lá João vai dizer, em uma das suas cartas, se nós orarmos ou se nós pedirmos de acordo com a vontade dele, ele nos concederá. Então, Jesus queria trazer a cura àquele homem. A lepra era uma doença terrível, né? Uma doença que minava não só a parte física da pessoa, mas também as suas questões sociais. Ele precisaria ficar afastado do convívio das pessoas. Ele era considerado um impuro. E quantas pessoas morriam por conta da lepra? Era uma doença terrível, fatal. Mas naquele momento, Jesus mostra o seu poder e a sua vontade. Eu quero curar-te. Ele vai e cura aquele homem. Então a primeira aplicação, Deus tem poder para todas as coisas e ele cura qualquer enfermidade de acordo com a vontade dele. Amém? Cremos nisso? Agora, segundo ponto, eu quero trazer uma aplicação agora mais geral, não só para quem está enfermo, para quem está doente. Então, se você está enfermo, se você tem alguma doença, alguma enfermidade, Deus tem o poder de curar. Deus tem o poder de restaurar a sua saúde física. Deus tem o poder de restaurar a sua saúde emocional. Ore, coloque-se diante dele, coloque-se diante do Senhor, chegue diante dele, aproxime-se diante do Senhor, como esse homem chegou. Senhor, faz a tua vontade na minha vida. E aí, eu quero trazer agora uma segunda aplicação que é mais geral, onde nós nos incluímos aqui. Inclusive, eu coloquei aqui como título dessa live, né? Nós éramos o leproso. Você consegue se identificar com esse leproso? Preste bem atenção. Se nós entendermos que todos nós fomos atingidos, alcançados pelo pecado, a lepra do pecado, o pecado de Adão nos alcançou, nós precisamos então nos identificar com esse homem. Agora, identificar-se com esse homem é identificar-se socialmente como uma pessoa desprezada socialmente. Em muitos casos, até desprezível. Sabe, a gente precisa refletir, a gente precisa parar e pensar em cada situação que nós temos enfrentado na nossa vida, como consequência, na nossa vida que eu falo como um todo, né? Nosso corpo mortal, nosso corpo físico, nós somos pecadores. E é interessante, lá mais adiante, você vai observar, quando Jesus vai chamar Mateus, no capítulo 9, que faz parte da leitura de hoje ainda, quando Jesus está comendo ali com Mateus, comendo com os publicanos, os fariseus chegam e começam a questionar por que Jesus está comendo com publicanos e pecadores. E olha o que Jesus diz, versículo 12. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Então, para nós entendermos ou para nós nos reconhecermos como carentes e necessitados da salvação em Jesus, isso só vai acontecer quando nós entendermos que nós somos leprosos. Fomos atingidos pela lepra do pecado. Você consegue se identificar dessa forma? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, Jesus levou sobre si o nosso pecado. Olha o que eu acho mais extraordinário nisso aqui, é que no versículo 3 diz o seguinte, Jesus, estendendo a mão, tocou nele. Jesus tocou naquele homem impuro. Cerimonialmente falando, Jesus não podia fazer isso, porque todos aqueles que tocavam os leprosos ficavam impuros. Mas olha só o que acontece, quando Jesus só bastava ter falado, né? Fique curado. Mas Jesus estendeu a mão. Se eu não me engano, em Marcos vai dizer que Jesus compadeceu-se dele e, estendendo a mão, tocou no leproso. E quando Jesus toca no leproso, ele fica curado. Sabe, Jesus ele identifica-se com a nossa dor, mas mais que isso, agora trazendo para um ponto de... trazendo uma aplicação
da doutrina de salvação, Jesus carrega o nosso pecado. Ao tocar naquele homem, ele estava, cerimonialmente falando, tornando-se impuro, né? Embora Jesus seja Deus, também como homem não teve nenhum pecado, mas aqui tem uma identificação, aqui tem um ponto de aplicação. Jesus carrega sobre si o nosso pecado. Estou trazendo uma aplicação espiritual para mim e para a sua vida. Nós somos pecadores e Jesus se fez pecado por nós, pecador por nós, a ser levado naquela cruz. Ele levou sobre si a ira de Deus. A ira de Deus que era para ser derramada sobre mim e sobre você, por conta do nosso pecado, foi derramado sobre Jesus. Então esse é o primeiro ponto. Se você entende que Jesus é a única esperança para a sua vida, se você entende que Jesus é a boa notícia, o evangelho é a notícia de salvação, é a boa notícia de salvação, você precisa se considerar então como um leproso. Você precisa se considerar como um pecador miserável, carente da graça e da misericórdia de Deus. Você não pode achar que as suas obras te salvam. Você não pode achar que você é salvo pelo seu mérito. E se você é salvo pelo seu mérito, se você não é um leproso, você não precisa de Jesus. Agora, todos aqueles que clamam por Jesus, sinceramente, verdadeiramente, precisam encontrar-se na condição desse leproso, dizer: Senhor, tem misericórdia da minha vida. E terceira coisa que eu aprendo com esse texto é que Jesus nos devolve ao convívio com Deus e a nossa família, né? A uma família. Porque aqui, quando ele diz no versículo 4, não conte isso a ninguém, aí aqui tem várias suposições que os comentaristas vão dizer. Talvez Jesus não estivesse querendo apressar o momento da sua crucificação, então ele tinha que cumprir todo o seu ministério. Mas existe o segundo ponto aqui, ele diz, apresente-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Servir de testemunho ao povo de quê? De que agora ele está curado, ele pode voltar ao convívio social. Ele precisava chegar lá diante do sacerdote, isso era o que a lei determinava, fazer o sacrifício necessário, ou seja, oficializar a sua cura, porque agora ele estava recluso, né? Ele não podia estar em convívio com as pessoas, não podia ter o contato com sua família, o contato com outras pessoas, era uma pessoa impura e afastada da sociedade, mas agora ele foi curado por Jesus, e agora ele volta ao convívio com a sua família, ele volta ao convívio com seus amigos. Espiritualmente falando, é só em Jesus que nós que somos reconciliados com o Pai, somos reconciliados com o nosso irmão, reconciliados com a natureza, reconciliados com nós mesmos. Eu costumo dizer que a reconciliação, quando Jesus morre na cruz, ele nos reconcilia em pelo menos 4 níveis. Reconciliação com Deus, que é a principal, né? O pecado rompe essa relação que nós temos com Deus, então nós somos religados com Ele. Segundo, o nosso relacionamento com nós mesmos. Imagina aquele homem, como ele não se sentia um ser desprezível. Terceiro, há um relacionamento de volta com as pessoas. Nós somos reconciliados com nossos irmãos e nós somos também reconciliados com a natureza. Isso a gente precisa entender, que lá no Éden foi quebrado esse pacto. E agora, nós como bons mordomos da criação de Deus, somos reconciliados com a criação como um todo. Então, voltamos ao convívio. Aquele homem estava voltando ao convívio social, voltando ao convívio com as pessoas, com a família. Assim acontece conosco quando somos curados, quando somos restaurados, quando somos salvos, o Espírito Santo passa a habitar em nós, nascemos de novo. E nós agora voltamos ao convívio com Deus e com a família de Deus. Né? Essa é a representação da ceia, a comunhão dos filhos de Deus. Amém? Esses 3 pontos, então. Né? Primeiramente, né? Primeira aplicação lá, Deus pode todas as coisas, Jesus pode te curar de qualquer enfermidade física. E agora, trazendo um ponto espiritual, nós precisamos nos identificar com o leproso. Jesus leva sobre si a nossa culpa. E terceiro, no caso das nossas impurezas, o nosso pecado. E terceiro, ele nos traz de volta ao convívio com Deus e com a família de Deus, os irmãos na fé. E isso é maravilhoso quando a gente vai escolher canções, só para relembrar isso, canções cristocêntricas, canções que apresentem a salvação, canções que falam do que Deus fez por nós, do que Jesus fez por nós. Para exemplificar o que foi falado aqui, tem aquela canção Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Olha só que extraordinário. Ele move as montanhas, ele faz coisas sobrenaturais, né? Ele vai mover montanhas, ele vai trazer cura, ele vai acalmar o mar, ele vai aquietar os ventos, mas ele faz algo extraordinário para além disso. Ele salva. Ele tem o poder para salvar. Humanos, seres humanos, filhos da ira, condenados por conta do pecado. Agora, Deus, em Cristo Jesus, ele tem o poder de nos salvar, de nos reconciliar com Deus. A salvação é o maior milagre. A transformação que existe num ser humano sem Deus, para agora um ser humano com Deus, filho de Deus, esse é o maior milagre. E o Senhor nos chamou
para ser arautos disso, proclamadores dessa verdade, tá bom? Eu te peço sinceramente, compartilhe essa live. Esse vídeo vai ficar salvo aqui no Instagram, no YouTube e no Spotify, tá bom? Pega, compartilha com várias pessoas, principalmente com a galera do Ministério de Louvor da sua igreja, que nós precisamos ensinar a galera sobre isso. Eu quero te fazer aqui no link da bio ou no link aí da descrição, você vai encontrar esse livro, A Igreja Aprende Quando Canta. Cantar e Ensinar, A Igreja Aprende Quando Canta. Nesse livro eu falo sobre a importância que as canções têm para o ensino da igreja. Então por isso você, ministro de louvor, por isso que eu tenho dedicado esse tempo para focar no Ministério de Louvor. Quanto tem pessoas, amigos meus de Ministério de Louvor, que já chegaram para mim, alguns já confessaram isso, né? Não de agora, tempos atrás. Rapaz, tem 6 meses que eu não leio a Bíblia, tem 6 meses que eu não pego na minha Bíblia. E eu falo de pessoas que fazem composição, de pessoas que amam a Deus, sinceramente, mas deixam a vida devocional muito relapsa, sabe? Então, é preciso a gente ter um compromisso. Você que é ministro de louvor, você que ama a Deus, você que ama a palavra de Deus, você que ama a igreja do Senhor e não quer ensinar heresia, não quer ensinar errado, quer montar repertórios bíblicos, repertórios corretos, de maneira que agrade a Deus, você precisa conhecer a Bíblia. Isso é imprescindível. Então, se você quer agora, aqui a gente está junto, está lendo a Bíblia, você está conhecendo mais a Deus, mas aqui eu trago conceitos, né, da importância, como Paulo utilizou a música para ensinar na igreja, a partir de Colossenses 3,16, né, ensinando, a versão corrigida, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, lá no link da Bíblia você vai encontrar também esse devocional aqui, 30 ensaios com Deus, 30 ensaios com Deus, devocionais bíblicos para o Ministério de Louvor, que aí você pode baixar esse e-book, comprar lá, e fazer com o Ministério de Louvor da sua igreja. E tem o curso também Cantar e Ensinar, onde tem no curso Cantar e Ensinar tem todo esse pacote aqui, e além disso eu vou te ensinar alguns métodos, né? O método na hora de escolher um repertório que precisa ter a canção imã, canção cordão, canção chave. Vou te mostrar como fazer isso, como colocar isso na prática, como escolher canções que tenham a ver com a pregação, e canções como essa, como eu falei, canções cordão, são as canções que falam de comunhão, canções que falam da experiência do corpo, né? Esse último ponto que eu trouxe aqui, Jesus nos nos salvou para a reconciliação com Deus e com os nossos irmãos. Então tem muita gente hoje desigrejadas, né? Tentando ser igreja sozinhos, de alguma forma, participando apenas de cultos online, mas o Senhor quer a comunhão, Ele nos chamou para vivermos em unidade, em comunhão como igreja, tá bom? Valeu, galera, Deus abençoe vocês, amanhã a gente volta aqui na continuação do nosso plano de leitura do Novo Testamento. Valeu, Deus abençoe.